Em uma fazenda cercada por vinhedos, uma jovem que Segda viveu em clausura chega ao mundo real carregando apenas sua fé, sua inocência e um coração que nunca foi tocado. Do outro lado da porta, um milionário paralítico se esconde em uma mansão silenciosa, prisioneiro não só da cadeira de rodas, mas de segredos, culpas e de um amor que o destruiu. Quando ela é contratada para banhá-lo e ele finalmente tira a roupa diante dela, não é apenas o corpo dele que fica exposto, mas feridas profundas que ninguém jamais teve coragem de encarar. Entre banhos terapêuticos, músicas ao piano e revelações dolorosas, o que começa como um simples trabalho se transforma em uma história de cura, desejo e coragem que vai desafiar tudo o que eles acreditavam sobre amor, pureza e recomeços. Antes de mergulhar nesse romance arrebatador, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo de onde você acompanha essa linda história. Marina nunca imaginou que o dia em que as portas do convento de Santa Clara se fechassem para sempre seria também o dia em que sua vida verdadeiramente começaria. Ela tinha 24 anos, mas parecia carregar a alma de alguém muito mais velha, alguém que havia aprendido a viver entre silêncios, orações e o perfume de jasmins que cresciam no pequeno jardim interno da instituição. Havia chegado ali ainda menina, com apenas 6 anos de idade, depois que seus pais partiram em circunstâncias que ninguém nunca explicou com clareza. As freiras a acolheram, a educaram e a protegeram do mundo exterior como se ele fosse um lugar perigoso demais para uma alma tão pura. Durante 18 anos, Marina conheceu apenas os corredores frios de pedra, as missas silenciosas, as aulas de bordado e piano e as histórias que lia nos livros antigos da biblioteca do convento. Ela nunca havia estado em um shopping, nunca tinha experimentado um sorvete de casquinha na praça, nunca tinha ido ao cinema ou sentido o vento batendo no rosto dentro de um carro em movimento. O mundo era uma ideia distante, quase irreal, algo que existia apenas nas páginas dos livros ou nas conversas sussurradas entre as irmãs mais jovens. Mas então veio a notícia. O convento seria fechado. A diocese não tinha mais recursos para mantê-lo funcionando, e as poucas freiras que restavam seriam transferidas para outras comunidades pelo país. Marina, que tecnicamente não era uma freira e nunca havia feito os votos, precisaria encontrar seu próprio caminho. Ela foi a última a sair. Ficou parada no portão de ferro, segurando uma pequena mala de tecido puído, olhando para trás como quem se despede de uma vida inteira. Não havia para onde ir. Não tinha família, não tinha amigos fora daqueles muros, não tinha profissão além de saber tocar piano e bordar flores em lençóis brancos. Foi a irmã Beatriz, a única que parecia entender o pânico silencioso de Marina, que lhe deu a indicação. Antes de partir para o convento em Recife, a irmã chamou Marina para uma última conversa na sacristia vazia. Minha filha, sei que está assustada, mas eu conheço alguém que precisa de ajuda, e acho que você seria perfeita para essa missão. Um homem muito rico, dono de vinícolas em Bento Gonçalves, sofreu um acidente terrível há alguns anos. Ele está em cadeira de rodas e rejeitou todos os cuidadores que a família contratou. Dizem que ele está amargo, difícil, fechado para o mundo, mas eu acredito que alguém como você, com a paciência e a bondade que carrega, pode fazer a diferença. Ele pediu especificamente alguém que viesse de um ambiente religioso. Acho que ele quer alguém que não o julgue. Marina sentiu o coração apertar. Cuidar de um estranho. Viver na casa de um homem que ela nunca tinha visto. Mas o que mais poderia fazer? Não tinha escolha. Aceitou a indicação com um aceno tímido de cabeça. E 3 dias depois, estava sentada no banco de trás de um carro que subia as colinas ondulantes do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A paisagem era de tirar o fôlego. Vinhedos se estendiam por quilômetros, fileiras organizadas de parreiras carregadas de uvas maduras sob o sol de março. As montanhas ao fundo pareciam pintadas à mão, com tons de verde e azul que mudavam conforme a luz do entardecer avançava. Marina nunca tinha visto nada assim. Pressionou o rosto contra o vidro da janela, sentindo uma mistura de medo e fascínio.
O motorista, um senhor de meia-idade chamado Seu, Alcides tentava puxar conversa, mas ela respondia apenas com monossílabos, ainda tentando processar a enormidade da mudança que estava vivendo. Quando finalmente chegaram à propriedade, Marina teve que controlar a respiração. A entrada era marcada por um portão alto de ferro trabalhado, com o brasão da família Almeida esculpido no centro. O caminho de pedras portuguesas levava até uma mansão imponente, de estilo colonial, com paredes brancas, janelas amplas e uma varanda que contornava toda a frente da casa. Ao redor, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte de pedra no centro do pátio e, ao fundo, as instalações da vinícola, com os barris de carvalho visíveis através das portas abertas. A casa era linda, mas havia algo pesado no ar. Um silêncio que não era paz, mas ausência, como se a vida tivesse sido pausada ali há muito tempo. Dona Cecília, a governanta, uma mulher robusta de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, recebeu Marina na porta. Ela tinha um olhar avaliador, mas não cruel. "Você é a moça do convento?" Ela perguntou, secando as mãos em um avental bordado. "Sim, senhora." Marina respondeu baixinho, sentindo as pernas tremerem. "Bem, espero que você aguente." Dona Cecília suspirou fundo. "Já vieram 8 cuidadores antes de você. Ele dispensou todos. Alguns não duraram nem uma semana. O senhor Gabriel é um homem difícil. Antes do acidente, ele era diferente. Alegre, cheio de vida. Mas depois que a esposa o deixou, ele se fechou completamente. Não aceita ajuda de ninguém. Não quer fisioterapia, não quer conversa, não quer nada. Passa os dias trancado no quarto ou na biblioteca. Se você conseguir fazê-lo tomar um banho decente, já será um milagre." Marina engoliu seco. Milagre. Aquela palavra ecoou dentro dela. Talvez fosse exatamente disso que precisava. De um propósito. De uma razão para estar ali. Dona Cecília a levou até um quarto no segundo andar. Pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para os vinhedos. Ela deixou Marina se instalar e disse que o jantar seria servido às 7. O senhor Gabriel, porém, não jantava com ninguém. Ele comia sozinho no quarto quando comia. Naquela primeira noite, Marina mal tocou na comida. Sentou-se à mesa da cozinha com Dona Cecília e seu Alcides, ouvindo os dois conversarem sobre a colheita, sobre o mercado do vinho, sobre a rotina da casa. Mas a mente dela estava em outro lugar, no andar de cima, onde um homem que ela ainda não conhecia vivia trancado em sua própria dor. Na manhã seguinte, Dona Cecília bateu na porta de Marina antes do sol nascer. "Ele aceitou te conhecer. Vá até o quarto dele. Terceira porta à esquerda, no corredor principal. E Marina, seja paciente. Ele pode ser rude, mas no fundo é só um homem ferido." Marina vestiu uma roupa simples, uma saia longa azul marinho e uma blusa branca de manga comprida. Prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo baixo e caminhou pelo corredor como quem caminha em direção ao desconhecido. O coração batia, tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Parou diante da porta de madeira maciça e respirou fundo antes de bater 3 vezes. "Entre." A voz que veio de dentro era grave, áspera, carregada de impaciência. Marina girou a maçaneta e empurrou a porta devagar. O quarto era enorme, com uma cama king-size no centro, móveis de madeira escura, cortinas pesadas que bloqueavam quase toda a luz natural e uma cadeira de rodas posicionada perto da janela. E nela estava Gabriel Almeida. Ele era exatamente como Dona Cecília havia descrito e, ao mesmo tempo, completamente diferente do que Marina esperava. Devia ter uns 38, talvez 40 anos. Cabelos pretos com alguns fios grisalhos nas têmporas, barba por fazer, ombros largos e braços fortes que contrastavam com as pernas inertes, cobertas por uma manta. Mas o que mais impressionou Marina foram os olhos. Azuis como o céu de inverno, frios e penetrantes, carregados de raiva e tristeza em proporções iguais. Ele a olhou de cima a baixo, sem disfarçar o julgamento. "Então você é a nova, a moça do convento." Gabriel disse, com um tom que beirava o sarcasmo. "Veio me salvar?"
Marina sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Vim ajudar no que for preciso, senhor. Senhor. Ele repetiu com uma risada amarga. Não precisa me tratar como se eu fosse seu superior. Eu sou só um aleijado que não consegue nem tomar banho sozinho. Marina sentiu uma pontada no peito com aquela palavra, mas manteve a voz firme. Eu não vim aqui para ter pena do senhor. Vim trabalhar. Se aceitar minha ajuda, farei o melhor que puder. Se não quiser, tudo bem. Mas não vou julgá-lo. Isso eu posso prometer. Gabriel a encarou por um longo momento, surpreso pela coragem daquela moça franzina, que não parecia ter medo dele. Talvez fosse justamente isso que o fez aceitar. Está bem, você começa hoje. Primeiro quero um banho. Faz 3 dias que não tomo um. Dona Cecília já preparou a banheira adaptada no banheiro ali. Ele apontou para uma porta lateral. Acho que você sabe o que fazer. Marina assentiu e caminhou até o banheiro. Era amplo, com piso de mármore, uma banheira grande com barras de apoio e um banco adaptado. Ela encheu a banheira com água morna, adicionou um sabonete líquido neutro que encontrou na prateleira e voltou ao quarto. Gabriel já estava se posicionando para a transferência. Ela se aproximou hesitante. Eu nunca fiz isso antes, ela admitiu. Ninguém nasce sabendo. Gabriel respondeu com um tom mais suave. Só me ajude a sair da cadeira. Eu faço a maior parte. Marina segurou o braço dele, sentindo a força dos músculos sob a pele. Ele se impulsionou com os braços, e ela o guiou até o banco do banheiro. Foi um processo lento, desajeitado, mas funcionou. Quando ele finalmente estava sentado, olhou para ela e disse algo que a pegou desprevenida. Agora você vai ter que me despir, eu não consigo fazer isso. Sozinho. Marina sentiu o rosto ferver. Ela nunca tinha visto um homem sem roupa. Nunca tinha tocado um corpo masculino. Mas não podia recuar agora. Com mãos trêmulas, ela começou a desabotoar a camisa dele, tentando não olhar diretamente. Mas era impossível não perceber a pele bronzeada, os músculos definidos do peito, as cicatrizes que contavam histórias de um acidente que quase o levou. Quando chegou à calça, ele a ajudou a puxar, e Marina precisou de toda a sua força interior para não desviar os olhos completamente. Quando Gabriel finalmente ficou nu diante dela, algo profundo e inexplicável aconteceu. Não foi desejo no sentido carnal que ela não conhecia. Foi algo maior. Foi a percepção da vulnerabilidade humana, da fragilidade que todos carregamos, da coragem que é preciso para mostrar as próprias feridas a alguém. Ela olhou para ele não com pena, mas com respeito. Pode me colocar na banheira? Gabriel perguntou sem o tom áspero de antes. Marina o ajudou a se posicionar, e quando a água morna envolveu o corpo dele, ela viu algo mudar em sua expressão. Uma leve relaxamento. Um suspiro contido. Ela pegou uma esponja macia e começou a lavar seus ombros, seus braços, suas costas. O toque era profissional, mas havia algo de íntimo naquele ato. Algo que ia além do dever. Ela sentia cada músculo sob seus dedos, cada respiração dele, cada momento de tensão e alívio. Por que você aceita fazer isso? Gabriel perguntou de repente, a voz mais baixa. Cuidar de um estranho, de alguém como eu? Marina parou por um segundo pensando na resposta. Porque todos nós precisamos de alguém em algum momento. E porque eu também estou tentando encontrar meu lugar no mundo. Gabriel virou a cabeça para olhá-la, e pela primeira vez desde que ela entrara naquele quarto, havia algo diferente em seus olhos. Não mais frieza, mas curiosidade. Talvez até um lampejo de esperança. Quando o banho terminou, Marina o ajudou a se secar e a se vestir com roupas limpas. Ele parecia mais leve, quase humano novamente. Ela o levou de volta para a cadeira e abriu as cortinas do quarto, deixando a luz do sol entrar pela primeira vez em dias. Gabriel piscou, incomodado com a claridade, mas não pediu para que ela fechasse. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Marina. Marina. Ele repetiu como se estivesse experimentando o nome. Obrigado. Aquela única palavra, dita com sinceridade, fez algo se mover dentro do peito dela. Algo que ela não sabia nomear ainda. Mas era o começo. O começo de uma conexão que mudaria ambos para sempre. Nos dias seguintes,
Marina estabeleceu uma rotina. Todas as manhãs, ela acordava cedo, preparava o café da manhã para Gabriel, o ajudava com o banho e com os exercícios básicos de alongamento que ele relutantemente aceitava fazer. Ele continuava fechado, mas aos poucos começou a falar. Pequenas coisas no início. Sobre a vinícola, sobre o processo de produção do vinho, sobre a história da família Almeida que construiu aquele império ao longo de 4 gerações. Marina ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas quando algo a intrigava. Ela nunca tinha provado vinho na vida. O convento não permitia álcool e ela nunca teve curiosidade. Mas a paixão com que Gabriel falava daquele mundo a fascinava. Era como se, ao falar de vinho, ele voltasse a ser quem era antes do acidente. Uma tarde, enquanto ajudava Gabriel a se posicionar na varanda para tomar sol, Marina viu um piano de cauda coberto por um lençol branco na sala de estar. Ela parou hipnotizada. — Você toca? Gabriel perguntou seguindo o olhar dela. Tocava. No convento. Mas faz tempo. Então toque agora. Marina hesitou. Não sei se ainda lembro. Só tem um jeito de descobrir. Ela caminhou até o piano, puxou o lençol e revelou o instrumento magnífico, de madeira envernizada e teclas de marfim. Sentou-se no banco, posicionou os dedos sobre as teclas e, após um momento de silêncio, começou a tocar. Era uma peça de Chopin, uma das que ela aprendera ainda menina. As notas fluíam de seus dedos como se nunca tivessem parado, preenchendo a sala com uma melodia melancólica e bela. Gabriel fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de raiva e vazio. Sentiu paz, e quando Marina terminou de tocar, ele tinha lágrimas nos olhos. Toque de novo. Ele pediu. Por favor. E ela tocou. Todas as tardes, depois dos cuidados e das tarefas, Marina tocava piano, e Gabriel ouvia. Era o momento do dia que ambos mais esperavam. O momento em que não eram cuidadora e paciente. Eram apenas 2 almas partidas tentando se curar através da música. Mas a verdadeira transformação começou quando Gabriel finalmente se abriu sobre o passado. Foi numa noite chuvosa, quando Marina o ajudava a se preparar para dormir. Ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário e disse: Preciso te contar algo. Sobre o acidente, sobre minha esposa, sobre tudo. E Marina sentou-se ao lado da cama, pronta para ouvir, pronta para carregar um pouco do peso que ele carregava sozinho há tanto tempo, porque era isso que ela fazia. Não apenas cuidava do corpo dele, cuidava da alma. E nisso, ela era melhor do que qualquer profissional que tinha vindo antes. Gabriel contou sobre o dia do acidente. Ele estava dirigindo de volta de uma reunião em Porto Alegre, cansado, mas feliz. A vinícola estava indo bem, a esposa estava grávida, a vida parecia perfeita. Mas então, uma curva fechada, a chuva forte, um caminhão vindo na contramão. Ele desviou para não bater de frente e capotou. Quando acordou no hospital 3 semanas depois, descobriu que nunca mais andaria. A esposa, Verônica, estava ao lado dele. No início, ela disse que ficaria, que enfrentariam tudo juntos. Mas as semanas se transformaram em meses e a paciência dela se esgotou. Ela não aguentou vê-lo dependente, frustrado, diferente. E então ela partiu. Levou a filha, Júlia, que tinha apenas 2 anos na época, e desapareceu. Ele tentou encontrá-las, mas Verônica era esperta. Tinha dinheiro da família e sabia como sumir. Os advogados dele disseram que seria uma batalha longa, cara e emocionalmente devastadora. Então Gabriel desistiu. Desistiu de tudo. Marina ouviu cada palavra com o coração apertado. Quando ele terminou, ela não disse que tudo ficaria bem. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas segurou a mão dele e ficou ali, em silêncio, até que ele adormecesse. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina percebeu algo assustador. Ela estava começando a sentir algo por Gabriel. Algo que ia além da compaixão. Algo que fazia seu coração acelerar quando ele sorria. Algo que a fazia sonhar com um futuro que parecia impossível. Ela nunca havia sido beijada, nunca havia desejado ninguém. Mas agora, pela primeira vez na vida, entendia o que era querer estar perto de alguém.
querer ser tocada, querer tocar. E isso a assustava tanto quanto a fascinava. As semanas passaram e a conexão entre Marina e Gabriel se aprofundou. Ele começou a sorrir mais, a fazer piadas, a pedir para que ela jantasse com ele, para que conversassem sobre livros, sobre música, sobre sonhos. Ele até aceitou fazer sessões de fisioterapia com um profissional que Marina conseguiu convencê-lo a receber. Ainda não havia movimento nas pernas, mas a esperança, aquela coisa perigosa e linda, começou a aparecer nos olhos dele novamente. Dona Cecília comentou com seu Alcides uma noite na cozinha, enquanto Marina subia para seu quarto. Essa menina é especial. Ela conseguiu o que ninguém conseguiu. Trouxe o Sr. Gabriel de volta. E era verdade. Mas o que ninguém sabia ainda era o preço que essa transformação cobraria de ambos. Porque o passado de Gabriel estava prestes a bater à porta. E o coração de Marina estava prestes a ser testado de formas que ela nunca imaginou. A tempestade estava apenas começando. 2 meses haviam se passado desde que Marina chegara à mansão dos Almeida, e a transformação era visível não apenas em Gabriel, mas em toda a propriedade. As cortinas permaneciam abertas, a música do piano ecoava pelos corredores todas as tardes, e até os empregados comentavam que o patrão voltara a sorrir. Marina havia encontrado seu propósito naquele lugar, naquele homem que aos poucos revelava camadas de complexidade que a fascinavam cada dia mais. Gabriel começou a participar novamente das decisões da vinícola. Todas as manhãs, depois do banho e do café, seu Alcides o levava até o escritório no térreo, onde pilhas de documentos o aguardavam. Marina ficava por perto, organizando papéis, servindo café, ouvindo as ligações que ele fazia com distribuidores, enólogos e gerentes. Ela percebia a inteligência afiada dele, a forma como resolvia problemas, como comandava negócios mesmo de uma cadeira de rodas. Aquilo a impressionava profundamente. Mas foi numa tarde de outono, quando as folhas das parreiras começavam a ganhar tons dourados, que algo mudou definitivamente entre eles. Marina estava na biblioteca, procurando um livro que Gabriel havia mencionado durante o almoço, quando ele entrou silenciosamente com a cadeira. Procurando algo? Ele perguntou, com aquele meio sorriso que agora aparecia com mais frequência. O livro sobre a história dos vinhos portugueses. Você disse que estava na 3ª prateleira, mas não estou encontrando. Gabriel se aproximou analisando as lombadas. Deixa eu ver. Ele esticou o braço e, sem querer, seu ombro roçou o braço dela. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era apenas um toque acidental, mas foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Aqui. Ele puxou o livro, mas ao invés de entregá-lo imediatamente, segurou a mão dela por um momento. Marina, eu preciso te dizer algo. Ela sentiu a garganta secar. Pode falar. Eu não sei o que fiz para merecer você, Gabriel disse, a voz carregada de emoção. Você chegou aqui quando eu já tinha desistido de tudo, e de alguma forma, sem nem tentar, me fez querer viver de novo. Eu só queria que você soubesse disso. Marina sentiu os olhos arderem. Ela não sabia o que dizer. Nunca havia recebido palavras assim. Nunca havia se sentido tão importante para alguém. Eu também encontrei algo aqui, ela respondeu baixinho. Encontrei um lugar onde eu pertenço. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhares conectados, até que Dona Cecília apareceu na porta da biblioteca, interrompendo o momento. Senhor Gabriel, o enólogo ligou. Precisa falar com o senhor sobre a nova safra. Gabriel soltou a mão de Marina, mas o olhar que trocaram dizia tudo. Algo havia mudado. Uma linha invisível havia sido cruzada e não havia como voltar atrás. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, sentindo ainda o calor da mão de Gabriel na sua. Pela primeira vez, permitiu-se pensar no impossível. E se aquilo fosse amor? E se aquele homem sentisse o mesmo que ela? Mas logo a razão falava mais alto. Ele era um milionário, dono de uma das maiores vinícolas da região. Ela era apenas uma moça que passou a vida trancada em um convento, sem educação formal, sem experiência de mundo. Como poderia existir alguma coisa entre eles além da relação profissional?
Mas o coração, aquela coisa teimosa e inconveniente, não ligava para a lógica. Os dias seguintes foram de uma tensão doce e perigosa. Gabriel encontrava desculpas para estar perto dela. Pedia para que ela lesse em voz alta enquanto ele trabalhava. Chamava-a para assistir ao pôr do sol na varanda. Inventava dúvidas sobre tarefas simples apenas para prolongar a presença dela. E Marina, mesmo tentando manter a compostura, sentia-se derreter a cada olhar, a cada sorriso, a cada gesto gentil. Foi numa dessas tardes, enquanto ela tocava piano e ele ouvia com os olhos fechados, que o impossível aconteceu. Quando a música terminou, Gabriel abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que a deixou sem ar. "Vem aqui", ele pediu, estendendo a mão. Marina se levantou do banco do piano e caminhou até ele, o coração martelando no peito. Ele segurou as duas mãos dela e a puxou delicadamente para mais perto. "Eu estou quebrando todas as regras fazendo isso", Gabriel disse, a voz rouca. "Eu sei que você trabalha aqui, sei que existe uma distância entre nós, sei que não tenho o direito de sentir o que sinto. Mas não consigo mais fingir. Marina, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida." Marina sentiu as lágrimas brotarem. "Eu não sei o que fazer com o que sinto por você", ela confessou. "Nunca senti nada assim antes." "Posso te beijar?", ele perguntou, e a vulnerabilidade naquela pergunta a desarmou completamente. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Gabriel puxou-a ainda mais para perto, até que ela praticamente se sentasse no colo dele, e então, com uma delicadeza que contrastava com a força de seus braços, ele tocou o rosto dela e a beijou. Foi o primeiro beijo de Marina, e foi tudo que ela nunca soube que queria, suave, profundo, carregado de uma emoção que parecia transbordar de ambos. Quando se separaram, ela estava tremendo. "Desculpa", Gabriel disse, ainda segurando o rosto dela. "Não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável." "Não estou", Marina respondeu, encostando a testa na dele. "Estou assustada, mas não desconfortável." Eles ficaram assim por um longo momento, simplesmente respirando juntos, até que a realidade batesse à porta na forma de um telefone tocando. Gabriel atendeu com relutância e Marina aproveitou para se afastar, tentando organizar os pensamentos e o coração acelerado. Naquela noite, durante o jantar que agora faziam juntos, Dona Cecília observou os dois com um olhar conhecedor. Ela não disse nada, mas Marina sabia que a governanta percebia a mudança. E se Dona Cecília percebia, logo todos na propriedade saberiam. Mas o que nenhum deles esperava era a bomba que estava prestes a explodir. 3 dias depois do beijo, numa manhã ensolarada de abril, uma Mercedes prata estacionou em frente à mansão. Marina estava na cozinha, ajudando Dona Cecília a preparar o almoço, quando ouviram o barulho do motor. Através da janela, viram uma mulher descer do carro. Ela era deslumbrante. Alta, magra, cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas de grife, salto alto e óculos escuros enormes. Caminhou até a porta da frente com a confiança de quem conhecia muito bem aquele lugar. Dona Cecília deixou cair a colher que segurava. Meu Deus, é a Dona Verônica. O nome ecoou na cozinha como um tiro. Marina sentiu o estômago revirar. A ex-esposa, a mulher que abandonou Gabriel. O que ela estava fazendo ali? Dona Cecília foi atender a porta e Marina ficou paralisada na cozinha, ouvindo a conversa. Cecília, quanto tempo? A voz de Verônica era suave, mas havia algo de calculado nela. Estou aqui para ver meu marido. Ex-marido, Dona Verônica. Dona Cecília corrigiu, a voz firme. O divórcio foi finalizado há 2 anos. Detalhes, Verônica disse com um riso leve. Onde ele está? No escritório. Mas ele não está esperando visitas. Ele vai querer me ver. Tenho certeza. Verônica passou por Dona Cecília e caminhou com familiaridade até o escritório. Marina, sem conseguir controlar a curiosidade e o medo que crescia no peito, saiu da cozinha e ficou no corredor, de onde podia ouvir a conversa sem ser vista. Gabriel, querido. A voz de Verônica era mel e veneno ao mesmo tempo.
O que você está fazendo aqui? A voz de Gabriel estava tensa, cheia de surpresa e raiva contida. Vim te ver, é claro. Ouvi dizer que você está bem melhor, que até voltou a trabalhar. Estou orgulhosa de você. Você não tem o direito de estar orgulhosa. De nada. Gabriel respondeu seco. Você me abandonou quando eu mais precisava. Ah, Gabriel, não seja dramático. Eu estava assustada, confusa. Não sabia lidar com a situação. Mas aprendi muito nesses anos. Cresci e percebi o erro que cometi. Marina sentiu o coração despencar. Não. Ela não podia estar dizendo o que Marina pensava que estava dizendo. Quero voltar, Gabriel. Verônica continuou. Quero tentar de novo. Somos uma família. Júlia precisa do pai. E você precisa de alguém que realmente entenda seu mundo. Você está louca? Gabriel perguntou incrédulo. Você me deixou destruído. Levou minha filha e sumiu por anos. E agora acha que pode simplesmente voltar? Eu sei que magoei você. Mas as pessoas mudam e eu mudei. Verônica fez uma pausa e quando voltou a falar, sua voz estava carregada de intenção. Além disso, soube que você tem uma cuidadora nova, uma moça do convento. Gabriel, por favor, me diga que você não está confundindo gratidão com outra coisa. Ela é uma empregada. Você merece alguém do seu nível. Marina sentiu a humilhação queimá-la por dentro. Era exatamente isso que ela temia. Que todos vissem o que havia entre ela e Gabriel como algo inadequado, impossível, errado. Saía daqui, Verônica. Gabriel disse a voz tremendo de raiva. Agora. Não vou sair. Não até você me ouvir de verdade. Júlia está no carro. Ela quer te ver. Você vai negar isso à sua própria filha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sabia o quanto Gabriel sofria com a ausência da filha. Sabia que ele sonhava com o dia em que a reencontraria. E agora Verônica estava usando exatamente isso como arma. Está bem, Gabriel disse, derrotado. Deixe-a entrar. Marina ouviu passos se aproximando e correu de volta para a cozinha. Dona Cecília estava sentada à mesa, a e cabeça entre as mãos. Essa mulher é o demônio em forma de gente. A governanta murmurou. Ela vai destruir tudo de novo. Alguns minutos depois, uma menina de cerca de 8 anos entrou na casa de mãos dadas com Verônica. Júlia era linda, com cabelos escuros como os do pai e os mesmos olhos azuis. Mas havia tristeza naquele olhar, uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Marina observou de longe, enquanto Gabriel viu a filha pela primeira vez em anos. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Júlia correu até ele e se jogou em seus braços, e pai e filha ficaram ali abraçados, chorando juntos. Era uma cena linda e ao mesmo tempo devastadora, porque Marina sabia que Verônica não estava ali por amor, estava ali por interesse, e ela estava certa. Nos dias seguintes, Verônica se instalou na mansão como se nunca tivesse saído. Ela dizia que era apenas temporário, que precisava de um lugar para ficar enquanto resolvia questões burocráticas em Bento Gonçalves, mas todos sabiam que era mentira. Ela estava ali para reconquistar Gabriel, e estava usando Júlia como ponte. Marina tentou se manter invisível, fazia seu trabalho, cuidava de Gabriel quando Verônica não estava por perto, mas evitava confrontos. Ela não sabia como lidar com aquela situação. Sentia-se pequena, inadequada, como se fosse uma intrusa em algo que não lhe pertencia. Gabriel percebia o distanciamento dela e sofria com isso. Tentou conversar várias vezes, mas Marina sempre encontrava uma desculpa para sair. Ela tinha medo, medo de se machucar, medo de perder algo que talvez nunca tivesse sido dela de verdade. Verônica, por sua vez, não perdia a oportunidade de cutucar. Fazia comentários sutis sobre a aparência de Marina, sobre sua falta de educação formal, sobre como ela não entendia o mundo dos negócios. Durante um jantar particularmente tenso, com todos sentados à mesa, Verônica soltou o veneno. Marina, querida, Gabriel me contou que você passou a vida em um convento. Deve ser difícil se adaptar ao mundo real, não é? Todas essas coisas modernas, tecnologia, relacionamentos complexos. Deve ser tudo muito confuso para você. Marina sentiu o rosto arder, mas manteve a compostura. Estou me adaptando bem, obrigada. Que bom.
porque seria terrível se você estivesse, sei lá, confundindo as coisas. Verônica continuou com um sorriso venenoso. Às vezes, quando estamos sozinhos e vulneráveis, podemos interpretar mal a gentileza de alguém. Não. Quero que você se machuque, entende? Chega, Verônica, Gabriel disse, a voz cortante. Marina é importante para esta casa e para mim. Trate-a com respeito. Claro, querido, Verônica disse, fingindo inocência. Eu só estava sendo gentil, mas o estrago estava feito. Marina se levantou da mesa, murmurou uma desculpa e foi para seu quarto. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo, tentando controlar as lágrimas. Talvez Verônica estivesse certa. Talvez ela tivesse confundido tudo. Talvez Gabriel nunca pudesse realmente amá-la. Afinal, o que ela tinha para oferecer a um homem como ele? Nada além de um coração disposto a amar. E isso parecia tão pouco comparado ao mundo ao qual ele pertencia. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Gabriel. Ele havia subido as escadas com a cadeira de rodas, algo que raramente fazia por causa da dificuldade. Marina, por favor, me deixa entrar, ele disse do outro lado da porta. Ela hesitou, mas finalmente abriu. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Não escuta nada do que ela diz. Gabriel disse, a voz urgente. Verônica está tentando nos separar porque sabe que existe algo real entre nós. Ela não suporta me ver feliz, mas ela é a mãe da sua filha. Marina respondeu, as lágrimas finalmente caindo. Ela faz parte do seu mundo de um jeito que eu nunca vou fazer. E talvez ela esteja certa. Talvez eu tenha confundido tudo. Gabriel segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Você não confundiu nada. O que sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa que já senti na vida. Eu não quero, Verônica. Não quero voltar ao passado. Quero construir um futuro. E quero que seja com você. Marina sentiu o coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Como é que eu posso competir com ela? Ela perguntou, a voz quebrada. Olha para mim. Eu não sou bonita como ela, não tenho a educação dela. Não sei nada sobre o seu mundo. Você acha que eu me importo com isso? Gabriel perguntou, a voz firme. Marina, você me trouxe de volta à vida. Você me fez acreditar que ainda havia beleza no mundo. Você não tem que competir com ninguém porque não existe competição. Eu já escolhi. Escolhi você. E ele a beijou. Um beijo desesperado, cheio de promessas e medos de esperança e incerteza. E Marina se entregou, porque mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todo o medo, ela não conseguia negar o que sentia. Mas do outro lado da porta, escondida nas sombras do corredor, Verônica observava tudo com um sorriso frio nos lábios. Ela não ia desistir tão fácil. Se tinha uma coisa que Verônica Almeida sabia fazer, era destruir aquilo que ameaçava seus planos. E Marina era apenas mais um obstáculo a ser removido. A guerra havia começado. E Marina, pela primeira vez na vida, teria que lutar. Não apenas por Gabriel, mas por si mesma. Porque ela merecia ser feliz, merecia ser amada. E não ia deixar ninguém, nem mesmo uma mulher como Verônica, tirar isso dela. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação nova. Ela não ia mais se esconder, não ia mais se sentir inferior. Se Gabriel a escolhera, então ela precisava acreditar que merecia essa escolha. Durante o café da manhã, quando Verônica fez mais um comentário maldoso sobre suas roupas simples, Marina respondeu com calma e dignidade. Minha roupa pode ser simples, mas meu coração não é. E é isso que realmente importa. Verônica ficou momentaneamente sem resposta, surpresa, com a coragem da moça que antes se encolhia diante dela. Gabriel sorriu orgulhoso. Júlia, que observava tudo, olhou para Marina com curiosidade. Mais tarde naquele dia, enquanto Marina tocava piano, a menina se aproximou timidamente. Você toca muito bem, Júlia disse baixinho. Obrigada. Você gostaria de aprender? Os olhos de Júlia se iluminaram. Podia? Claro. Vem, senta aqui comigo. E assim começou uma amizade improvável. Marina e Júlia passaram a tarde tocando piano juntas, rindo, conversando. E Gabriel, observando da porta, sentiu algo crescer em seu peito. Aquilo parecia uma família.
Uma família de verdade, construída não em mentiras e aparências, mas em afeto genuíno. Verônica odiava aquilo. Odiava ver a filha se apegando àquela mulher. Odiava ver Gabriel feliz. E naquela noite, ela decidiu que era hora de mudar de estratégia. Ela procurou Gabriel no escritório, depois que todos já haviam dormido. Precisamos conversar, ela disse fechando a porta. Sobre Júlia. O que tem ela? Você realmente acha que é saudável para nossa filha ver você com essa mulher? Júlia está confusa. Ela pergunta se Marina vai ser a nova mãe dela. Isso não é justo com ela, Gabriel. Júlia gosta de Marina. Gabriel respondeu. E Marina é boa com ela. Mas ela não é a mãe dela. Eu sou. E se você insistir nessa relação ridícula, vou ter que levar Júlia embora de novo. Não posso permitir que minha filha seja criada nesse ambiente. Era uma ameaça clara. Gabriel sentiu a raiva ferver, mas também o medo. O medo de perder a filha novamente. Você não vai fazer isso, ele disse, mas a voz vacilou. Vou fazer se for preciso, Verônica respondeu fria. A escolha é sua, Gabriel. Sua filha ou sua cuidadora. Não pode ter as duas. E então ela saiu, deixando Gabriel sozinho com a decisão mais impossível de sua vida. Gabriel não dormiu naquela noite. Ficou no escritório, olhando para a escuridão através da janela, a mente girando em círculos desesperados. Como poderia escolher entre a filha que amava e a mulher que o havia trazido de volta à vida? Era como pedir para escolher entre respirar e ter um coração batendo. Impossível, cruel, injusto. Quando o sol começou a nascer sobre os vinhedos, pintando o céu com tons de rosa e laranja, ele finalmente tomou uma decisão. Não ia escolher. Ia lutar. Por Júlia e por Marina. Por uma chance de ter uma família de verdade, construída em amor e não em manipulação. Marina acordou cedo, como sempre, mas quando desceu para começar a rotina matinal, encontrou Gabriel já acordado na sala de estar. Ele parecia exausto, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Precisamos conversar, ele disse, fazendo sinal para que ela se sentasse. Marina sentou-se no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar o nervosismo que crescia no peito. Verônica me deu um ultimato ontem à noite. Gabriel começou a voz cansada. Disse que se eu continuar com você, vai levar Júlia embora de novo. Marina sentiu o ar faltar nos pulmões. Então é isso. Ela vai embora, ela pensou. E era exatamente o que deveria acontecer. Gabriel precisava da filha. E ela, Marina, era apenas uma passagem na vida dele. Eu entendo, Marina disse, a voz controlada apesar da dor que rasgava por dentro. Júlia é sua filha. Ela deve vir em primeiro lugar. Eu vou embora hoje mesmo. O quê? Não, Gabriel disse surpreso. Marina, você não entendeu? Eu não vou deixar você ir. Não vou deixar Verônica ganhar. Ela está blefando. E mesmo que não esteja, eu vou lutar por você e por Júlia. As duas. Mas como? Marina perguntou, as lágrimas começando a cair. Ela é a mãe legal. Ela tem direitos. E eu sou o pai. E tenho direitos também. Gabriel respondeu firme. Vou contratar os melhores advogados. Vou provar que Verônica abandonou Júlia por anos, que só voltou agora por interesse. Vou lutar pela guarda. E vou fazer isso com você ao meu lado, se você quiser ficar. Marina olhou para aquele homem que, meses atrás, era apenas um desconhecido amargo e fechado e viu a coragem que ele estava reunindo por ela. Por elas. Como poderia abandoná-lo agora? Eu fico. Ela disse a voz firme apesar das lágrimas. Vou lutar com você. Gabriel segurou a mão dela e naquele toque havia uma promessa silenciosa. Eles iam enfrentar isso juntos, mas Verônica não era mulher de esperar. Quando descobriu, através de Dona Cecília, que ouvira a conversa sem querer, que Gabriel planejava buscar a guarda de Júlia, ela entrou em modo de ataque total. Naquela tarde, enquanto Marina dava aula de piano para Júlia, Verônica entrou na sala como um furacão. Júlia, vá para o quarto. Agora. Ela ordenou a voz cortante. Mas, mãe, a Marina estava me ensinando uma música nova, que eu disse agora.
Júlia olhou para Marina com olhos assustados e saiu correndo. Marina se levantou do banco do piano, preparando-se para o confronto que sabia que viria. Verônica se aproximou, os olhos brilhando de raiva. Você acha que pode ter tudo, não é? Meu ex-marido, minha filha, minha vida. Mas deixa eu te contar uma coisa, mocinha. Você não passa de uma aventura para ele. Quando a novidade passar, quando ele perceber que você não tem nada a oferecer além de um corpo virgem e uma história triste, ele vai te jogar fora como lixo. Marina sentiu cada palavra como uma facada, mas não recuou. Eu não estou tentando ter a sua vida. Estou apenas vivendo a minha. Vivendo? Verônica riu, um som cruel. Você chama isso de viver? Ser a cuidadora de um homem aleijado? Acorda, Marina. Gabriel está com você porque é conveniente, porque você está disponível, porque você o faz sentir poderoso. Mas ele nunca vai te amar de verdade. Homens como ele não amam mulheres como você. Eles usam e descartam. Marina sentiu algo se romper dentro dela. Não era raiva, era clareza. Pela primeira vez ela enxergou Verônica pelo que realmente era. Uma mulher aterrorizada de perder o controle. Uma mulher que usava a crueldade como armadura porque no fundo estava vazia. Sabe o que eu acho? Marina disse, a voz surpreendentemente calma. Acho que você está com medo. Medo de que Gabriel seja realmente feliz sem você. Medo de que Júlia me ame e não precise mais de você. Medo de que tudo que você construiu baseado em aparências e mentiras desmorone. E por isso, você precisa me destruir. Porque se eu continuar aqui, sendo simplesmente quem sou, você vai ter que encarar a verdade. Que o problema nunca foi Gabriel, foi você. Verônica ficou lívida. Como você ousa? Eu ouso porque não tenho mais medo de você. Marina continuou, sentindo uma força que não sabia que tinha. Você pode me humilhar, pode falar da minha vida no convento, pode dizer que não sou boa o suficiente, mas a verdade é que Gabriel me escolheu. E não foi porque sou conveniente ou disponível, foi porque eu vi nele o que você nunca conseguiu ver. Um homem bom, forte e capaz de amar de verdade. E se você realmente amasse sua filha, pararia de usá-la como arma e deixaria ela ser feliz. A mão de Verônica subiu tão rápido que Marina mal teve tempo de reagir. O tapa ecoou pela sala, deixando uma marca ardente no rosto de Marina. Mas ela não chorou, não se curvou, apenas olhou para Verônica com uma dignidade que a outra mulher jamais teria. Sai da minha casa, Verônica disse, a voz tremendo de raiva. Esta não é sua casa, Marina respondeu, tocando levemente o rosto dolorido. Não é mais, e você sabe disso. Verônica estava prestes a responder quando Gabriel apareceu na porta da sala, Júlia ao seu lado. Ambos haviam testemunhado tudo. O rosto de Gabriel estava vermelho de raiva, e Júlia chorava silenciosamente. Júlia, vá para o seu quarto com a Marina, Gabriel disse, a voz controlada, mas ameaçadora. Agora. Marina estendeu a mão para a menina, que correu até ela e se agarrou como se sua vida dependesse disso. As duas subiram as escadas, deixando Gabriel e Verônica sozinhos, mas mesmo de longe, Marina podia ouvir a discussão. Você bateu nela. Gabriel estava gritando, algo que Marina nunca tinha ouvido. Você bateu na mulher que eu amo, na frente da nossa filha. Ela me provocou. Verônica se defendeu. Disse coisas horríveis. E você acha que isso justifica a violência? Você está louca? Gabriel estava fora de si. Chega, Verônica. Chega de manipulação, chega de ameaças, chega de tentar controlar tudo. Você vai sair desta casa hoje. E se tentar levar Júlia à força, eu chamo a polícia. Você não pode fazer isso. Ela é minha filha. E minha também. E eu não vou deixar você criar ela achando que pode bater nas pessoas quando está nervosa. Não vou deixar você transformá-la em você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Verônica falou, a voz baixa e perigosa. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Já me arrependi de muita coisa na vida. De ter me casado com você é uma delas. Agora sai. No quarto de Marina, Júlia estava sentada na cama, abraçada a um travesseiro, o rosto manchado de lágrimas.
Minha mãe é má? Ela perguntou, a voz pequena. Marina sentou-se ao lado dela, passando o braço pelos ombros da menina. Sua mãe está perdida. Às vezes, os adultos se perdem e fazem coisas ruins. Mas isso não significa que ela não te ama. Ela bateu em você. Júlia disse, olhando para o rosto de Marina onde a marca do tapa ainda estava vermelha. Por causa de mim. Não foi por causa de você, Marina disse, firme. Foi por causa dos problemas dela. Você não tem culpa de nada, ouviu? Nada disso é sua culpa. Júlia abraçou Marina com força, e Marina a segurou, sentindo o coração partir por aquela criança que estava sendo usada como peão em um jogo de adultos. Ela jurou silenciosamente que protegeria aquela menina, custasse o que custasse. Mais tarde naquela noite, depois que Verônica finalmente saiu da mansão, com a promessa de voltar com advogados, Marina estava na cozinha com Dona Cecília, fazendo compressas frias para o rosto, quando Gabriel desceu. Deixa eu ver, ele disse, se aproximando com a cadeira. Marina virou o rosto para ele, e Gabriel tocou delicadamente a marca que começava a ficar roxa. Desculpa, ele disse, a voz rouca. Desculpa por ter trazido isso para sua vida. Não se desculpe, Marina respondeu. Eu escolhi ficar. Escolhi lutar. E não me arrependo. Gabriel puxou-a para perto e Marina se ajoelhou ao lado da cadeira, apoiando a cabeça no colo dele. Ele acariciou os cabelos dela e ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, apenas compartilhando o peso do dia. O que vai acontecer? Agora? Marina perguntou. Vou lutar pela guarda de Júlia. Vou provar que Verônica não é uma mãe adequada. E vou fazer isso do jeito certo, com a lei do meu lado. Gabriel respondeu. Mas não vai ser fácil. Eu sei, Marina disse, mas vamos conseguir. Nos dias que se seguiram, Gabriel contratou uma equipe de advogados especializados em direito de família. As reuniões eram longas e cansativas. Eles precisavam reunir provas de que Verônica havia abandonado Júlia, que o retorno dela era motivado por interesse financeiro, que ela havia demonstrado comportamento violento. Marina deu seu depoimento sobre o tapa, sobre as ameaças, sobre a forma como Verônica manipulava a filha. Júlia, que temporariamente ficara com Gabriel por ordem judicial até a audiência, começou a florescer. Sem a presença tóxica da mãe, ela era uma criança diferente, alegre, curiosa, carinhosa. Ela e Marina passavam horas juntas tocando piano, lendo livros, conversando sobre a vida. E Gabriel observava aquilo com um misto de alegria e medo. Alegria por ver a filha feliz. Medo de que tudo pudesse ser tirado dele novamente. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Gabriel trabalhava no escritório e Marina e Júlia desenhavam na sala, que um evento inesperado mudou tudo. Um homem de terno apareceu no portão da mansão. Era o investigador particular que Gabriel havia contratado semanas atrás para descobrir mais sobre o paradeiro e as atividades de Verônica nos últimos anos. Seu Alcides o levou até o escritório. Marina estava passando pelo corredor com Júlia quando ouviu a conversa. Senhor Almeida, encontrei algo que o senhor precisa saber, o investigador disse. A senhora Verônica não estava apenas ausente nos últimos anos. Ela esteve vivendo em São Paulo com outro homem, um empresário do ramo imobiliário, e há registros de que ela tentou obter acesso às contas bancárias do senhor várias vezes, mas foi bloqueada pelos seus advogados. Além disso, descobri que ela deixou Júlia com a avó materna durante a maior parte desses anos. A criança mal via a mãe. Marina sentiu o coração apertar. Júlia estava ao seu lado, e ela sabia que a menina podia ouvir tudo. Rapidamente tentou distraí-la. Júlia, que tal a gente ir lá fora ver os vinhedos? Ela sugeriu. Mas Júlia já tinha ouvido. Seu rosto estava pálido. Minha mãe me deixou com a vovó? Ela não morava comigo? Marina ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos. Querida, às vezes, os adultos precisam fazer escolhas difíceis. Ela não queria ficar comigo. Júlia interrompeu, os olhos enchendo de lágrimas. Ela não me ama. Marina puxou a menina para um abraço apertado. Ela te ama, do jeito dela. Mas às vezes as pessoas não sabem como demonstrar amor direito. Júlia chorou nos braços de Marina,
E naquele momento, qualquer dúvida que pudesse ter restado sobre seu papel naquela família desapareceu. Ela não estava ali apenas por Gabriel. Estava ali por aquela criança que precisava tanto de amor, de estabilidade, de alguém que realmente se importasse. Quando Gabriel finalmente saiu do escritório, encontrou Marina e Júlia sentadas no chão do corredor, abraçadas. Seu coração se encheu de algo que não sentia há anos: esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente ser uma família. A audiência foi marcada para dali a 3 semanas. Seriam 3 semanas de preparação intensa, de ansiedade e de medo. Mas também foram 3 semanas nas quais a ligação entre Gabriel, Marina e Júlia se fortaleceu como nunca. Gabriel começou a fazer fisioterapia intensiva. Não porque achasse que voltaria a andar, mas porque queria estar o mais forte possível para a batalha que viria. Marina o apoiava em cada sessão, incentivava, comemorava cada pequeno progresso. E Júlia virou a maior torcedora do pai, fazendo cartazes de incentivo e colando pela casa. Foi numa dessas noites, depois que Júlia já estava dormindo, que Gabriel chamou Marina para conversar na biblioteca. "Preciso te perguntar uma coisa", ele disse sério. "E preciso que você seja completamente honesta comigo." Marina sentiu um frio na barriga. "Pode perguntar. Se eu perder essa batalha, se Verônica conseguir levar Júlia embora, você ainda vai ficar?" Gabriel perguntou vulnerável. "Porque eu entendo se não quiser. Entendo se isso for demais para você." Marina caminhou até ele, ajoelhou-se na frente da cadeira e segurou o rosto dele com as 2 mãos. "Eu não estou aqui por Júlia. Não estou aqui porque você é rico ou porque precisa de cuidados. Estou aqui porque te amo. E vou continuar aqui, aconteça o que acontecer. Vamos lutar juntos. Vamos ganhar juntos. Ou vamos perder juntos. Mas juntos, Gabriel. Sempre juntos." Gabriel a beijou com uma intensidade que tirou o ar dela. Era um beijo de promessa, de compromisso, de tudo que eles não tinham coragem de dizer em voz alta ainda. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu também te amo", Gabriel disse. "E quando tudo isso acabar, quando a poeira baixar, eu vou te pedir em casamento do jeito certo." Marina riu no meio das lágrimas. "Eu nem sei se posso me casar. Nunca saí oficialmente do convento. Então vamos descobrir juntos", ele disse sorrindo. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começara, ambos dormiram em paz. Porque independente do que acontecesse na audiência, eles sabiam que tinham algo que Verônica nunca teve: amor verdadeiro. E isso, de alguma forma, já os fazia vencedores. Os dias passaram rápido demais. A audiência se aproximava e a tensão crescia. Verônica tentou contato várias vezes, enviando mensagens para Gabriel, ligando para a casa até aparecendo no portão uma noite exigindo ver a filha. Mas Gabriel estava irredutível. Ela só veria Júlia quando o juiz determinasse. Na véspera da audiência, Marina fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se ao lado da cama e rezou. Rezou por Júlia, por Gabriel, por si mesma. Rezou para que a justiça prevalecesse. E rezou para ter forças para enfrentar o que viria. Porque, no fundo, ela sabia que aquela audiência não seria apenas sobre a guarda de Júlia. Seria sobre o direito deles de serem felizes, de serem uma família. E Verônica não ia desistir sem uma última e devastadora batalha. Na manhã da audiência, Marina vestiu a roupa mais formal que tinha, uma saia preta e uma blusa branca simples. Gabriel estava nervoso, conferindo documentos repetidamente, ensaiando o que diria ao juiz. Júlia estava com Dona Cecília, que havia prometido distraí-la com biscoitos e desenhos animados. Antes de saírem, Gabriel segurou a mão de Marina. "Obrigado. Por tudo. A gente vai vencer isso." Marina disse, tentando acreditar nas próprias palavras. Eles saíram da mansão em direção ao fórum, sem saber que o dia que estava por vir mudaria tudo. Para melhor ou para pior, apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Marina não era mais a menina assustada que saiu do convento meses atrás. Ela havia se tornado uma mulher forte, corajosa, capaz de lutar pelo que amava. E ela ia lutar até o fim. O fórum de Bento Gonçalves estava movimentado naquela manhã de maio.
Marina segurava a mão de Gabriel enquanto esperavam na sala de audiências, os nervos à flor da pele. Os advogados revisavam documentos, organizavam provas, preparavam argumentos. Do outro lado da sala, Verônica estava impecável em um terno branco caro, os cabelos loiros perfeitamente arrumados, a maquiagem discreta mas elegante. Ela parecia a personificação da mãe perfeita, mas Marina sabia a verdade e esperava que o juiz também conseguisse enxergar. O doutor Henrique Tavares, advogado de Gabriel, era um homem de 50 e poucos anos, experiente e respeitado. Ele se aproximou deles antes da audiência começar. Lembrem-se, a juíza Fernanda Rocha é conhecida por priorizar o bem-estar da criança, acima de tudo. Temos boas provas, mas Verônica também tem uma carta na manga. Ela vai tentar pintar Gabriel como incapaz de cuidar adequadamente de Júlia por causa da deficiência física. E vai tentar desqualificar você, Marina, como influência negativa. Estejam preparados. Marina sentiu o estômago revirar, mas assentiu. Gabriel apertou a mão dela com mais força. A porta da sala se abriu e a juíza entrou. Todos se levantaram. A juíza Fernanda Rocha era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma expressão séria, mas não cruel. Ela se sentou, organizou os papéis e olhou para ambas as partes. Estamos aqui para discutir a guarda da menor Júlia Almeida. Ela começou, a voz firme. Quero deixar claro que meu único interesse é o bem-estar dessa criança. Não me importa quem tem mais dinheiro, quem parece melhor ou quem fala melhor. Me importa quem pode oferecer um lar estável, amoroso e seguro para Júlia. Está claro? Sim, meritíssima. Os advogados responderam em uníssono. A audiência começou. A advogada de Verônica, uma mulher jovem e agressiva chamada doutora Amanda Reis, foi a primeira a falar. Meritíssima, minha cliente é a mãe biológica de Júlia. Ela carregou essa criança por 9 meses, deu à luz, cuidou dela nos primeiros anos de vida. É verdade que houve um período de afastamento, mas isso se deveu ao trauma de ver o ex-marido sofrer um acidente tão grave. Minha cliente precisou de tempo para se recuperar psicologicamente. Agora, ela está pronta, estável e ansiosa para retomar seu papel de mãe. Por outro lado, o Sr. Gabriel Almeida, apesar de ser o pai biológico, está em uma cadeira de rodas e depende de cuidados de terceiros. Como pode ele oferecer a estrutura que uma criança de 8 anos precisa? Marina sentiu a raiva ferver, mas se manteve quieta. Gabriel, ao seu lado, estava tenso como uma corda de violão. Dr. Henrique se levantou calmo. Meritíssima, a deficiência física do meu cliente não o torna menos capaz de ser um pai exemplar. Gabriel Almeida é dono de uma das vinícolas mais bem-sucedidas da região, gerencia negócios complexos diariamente e tem plenas condições intelectuais e emocionais de criar sua filha. Além disso, temos provas extensas de que a senhora Verônica não apenas abandonou Júlia, mas a deixou aos cuidados da avó materna por anos, enquanto vivia uma vida de luxo em São Paulo com outro parceiro. Ela não voltou por amor, voltou por interesse financeiro. A advogada de Verônica se levantou imediatamente. Objeção meritíssima. Isso é especulação. Não é especulação se temos provas documentadas. Dr. Henrique respondeu, entregando um envelope para a juíza. Aqui estão extratos bancários, mostrando tentativas da senhora Verônica de acessar contas do meu cliente, depoimentos da avó materna, confirmando que Júlia passou a maior parte dos últimos anos sob seus cuidados, e registros de viagens e gastos que comprovam que a senhora Verônica estava mais interessada em manter um estilo de vida luxuoso do que em exercer a maternidade. A juíza examinou os documentos em silêncio. Verônica estava ficando visivelmente nervosa. Meritíssima, posso falar? Verônica pediu, a voz controlada, mas com um tremor perceptível. Pode, senhora Almeida. Verônica se levantou, ajeitando o terno. Eu cometi erros, admito. Mas fiz terapia, cresci, mudei. E estou aqui agora, pronta para ser a mãe que Júlia merece. Minha filha precisa de uma figura materna. E com todo respeito à senhorita Marina, que está ao lado do meu ex-marido, é uma completa estranha que apareceu do nada. Ela não tem formação.
não tem experiência com crianças, não tem nada a oferecer além de amor. Gabriel interrompeu, sua voz ecoando pela sala. A juíza olhou para ele, surpresa pela interrupção, mas não o repreendeu. Pode continuar, Sr. Almeida. Gabriel respirou fundo. Marina ofereceu para minha filha algo que Verônica nunca deu. Presença, atenção, carinho verdadeiro. Júlia floresce ao lado de Marina. Ela ri, brinca, fala sobre sonhos. Pela primeira vez em anos, minha filha é genuinamente feliz. E sim, eu estou em uma cadeira de rodas. Mas isso não me impede de ser pai. Não me impede de estar presente em cada dever de casa, em cada refeição, em cada conversa antes de dormir. Verônica pode ter as pernas funcionando perfeitamente, mas ela nunca esteve realmente presente. E isso é algo que nenhum dinheiro ou aparência pode compensar. A sala ficou em silêncio. Marina sentiu os olhos arderem de emoção. A juíza anotou algo e então se virou para Verônica. Senhora Verônica, a senhora agrediu fisicamente a senhorita Marina? Verônica hesitou. Foi apenas um momento de nervosismo. Ela me provocou. Então a senhora admite que cometeu agressão física na frente da sua filha? Verônica percebeu o erro tarde demais. Não foi nada sério. A juíza balançou a cabeça. Violência nunca é nada sério quando envolve crianças testemunhando. Ela olhou para os advogados. Vou ouvir a criança. Quero falar com Júlia, em particular, sem a presença de nenhum dos pais. O coração de Marina disparou. Júlia era apenas uma criança. Seria capaz de expressar seus sentimentos verdadeiros diante de uma juíza? 20 minutos depois, Júlia entrou na sala, acompanhada de uma psicóloga judicial. A menina estava nervosa, mas quando viu Marina e o pai, seus olhos se iluminaram um pouco. A juíza sorriu gentilmente para ela. Oi, Júlia. Sou a juíza Fernanda. Você não precisa ter medo, está bem? Só quero conversar um pouquinho com você. Júlia assentiu sentando-se em uma cadeira especial que haviam trazido para ela. Júlia, você sabe, por que estamos aqui hoje? A menina olhou para o pai, depois para a mãe e então para Marina. Por causa de mim. Porque meu pai e minha mãe querem que eu more com eles. Isso mesmo. E eu preciso entender o que é melhor para você. Você pode me contar como se sente morando com seu pai agora? Júlia relaxou um pouco. Eu gosto. Papai passa muito tempo comigo. A gente faz dever juntos. Ele me conta histórias sobre a vinícola, sobre o vinho, sobre quando ele era criança. E a Marina me ensina piano. Ela é muito legal. Ela me escuta quando estou triste e não fica brava quando eu erro as notas. E a sua mãe? A juíza perguntou gentil. Você sente falta dela? Júlia ficou quieta por um momento. Às vezes, mas quando estou com ela, ela fica no telefone o tempo todo. E ela briga muito. Briga com o papai, briga com a Marina, briga com todo mundo. Eu não gosto quando tem gritaria. Você viu sua mãe bater na Marina? A juíza perguntou, a voz ainda mais suave. Júlia assentiu, os olhos enchendo de lágrimas. Vi. Fiquei com medo. Achei que ela ia bater em mim também. Verônica deixou escapar um soluço. Júlia, eu nunca bateria em você. Mas Júlia estava olhando para Marina. Marina, você ainda vai cuidar de mim? Mesmo se eu morar com a mamãe? Marina sentiu o coração partir. Sempre, querida. Sempre que você precisar. A juíza fez mais algumas perguntas, gentis e cuidadosas, e depois dispensou Júlia com a psicóloga. Quando a menina saiu, a sala ficou pesada com o silêncio. A juíza olhou para Verônica. Senhora Verônica, está claro para mim que você ama sua filha. Mas também está claro que você não está preparada emocionalmente para oferecer o ambiente estável que Júlia precisa. A agressão física, o abandono por anos, a manipulação emocional, tudo isso pesa contra a senhora. Ela então se virou para Gabriel. Senhor Gabriel, sua deficiência física não é e nunca será um impedimento para a paternidade. Vejo que o senhor tem condições financeiras, emocionais e uma rede de apoio adequada para criar Júlia. E mais importante, vejo que a criança é feliz sob seus cuidados. A juíza respirou fundo e deu a sentença.
Concedo a guarda integral de Júlia Almeida ao pai, Gabriel Almeida. A senhora Verônica terá direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, até que demonstre melhora em seu comportamento e compromisso genuíno com o bem-estar da criança. Esta decisão é imediata. Verônica ficou de pé, chocada. Não, isso não pode estar acontecendo. Sinto muito, senhora. A decisão está tomada. A audiência está encerrada. Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Marina também não. Eles se abraçaram ali mesmo na sala de audiências, sentindo o peso de meses de luta finalmente aliviado. Haviam vencido. Júlia ficaria com eles. Verônica saiu da sala furiosa, mas derrotada. Ela olhou para Marina uma última vez e naquele olhar havia algo além de raiva. Havia reconhecimento. Reconhecimento de que tinha perdido não apenas a batalha legal, mas algo muito maior. Tinha perdido a chance de ser a mãe que Júlia merecia. Quando saíram do fórum, Júlia os esperava com Dona Cecília. A menina correu até eles. E aí? O que aconteceu? Gabriel puxou a filha para um abraço apertado. Você vai ficar conosco, filha. Vai ficar conosco para sempre. Júlia começou a chorar de alegria, e os três se abraçaram ali mesmo, no meio da calçada, sob o sol forte da tarde. Era o começo de algo novo, de uma família de verdade. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão mudou completamente. Júlia estava mais feliz do que nunca. Ela e Marina se tornaram inseparáveis, e Gabriel observava as duas com um amor que crescia a cada dia. A menina chamava Marina de tia, mas nas pequenas coisas, nas formas como se apoiavam, como se entendiam, já eram muito mais do que isso. Foi numa tarde de junho, quase 6 meses depois de Marina ter chegado à mansão, que algo extraordinário aconteceu. Gabriel estava fazendo sua sessão de fisioterapia diária com o terapeuta, Marcelo, um jovem especializado em reabilitação. Marina estava na sala, ao lado tocando piano para Júlia quando ouviu um grito. Ela largou tudo e correu para a sala de fisioterapia. Gabriel estava na esteira adaptada, e havia algo diferente em sua expressão. Não era dor, era choque. O que foi? Marina perguntou assustada. Eu senti, Gabriel disse a voz trêmula. Senti meu pé. Pela primeira vez em anos, senti algo na perna. Marcelo estava pálido de emoção. É real. Eu vi o músculo contrair. Muito leve, mas real. Marina correu até Gabriel e segurou suas mãos. Sério? Você consegue sentir? Gabriel fechou os olhos, concentrando-se. Tenta tocar meu pé. Marina tocou, delicadamente, e viu a perna dele ter um espasmo leve. Era quase nada, mas estava lá. Um movimento, uma resposta. Júlia apareceu na porta. Papai? Você está bem? Gabriel olhou para a filha, para Marina e então para Marcelo. Estou mais do que bem. Estou voltando. Os meses seguintes foram de trabalho árduo. Gabriel se dedicou à fisioterapia com uma intensidade que beirava a obsessão. Havia dias de frustração, dias em que o progresso parecia estagnar, dias em que a dor era quase insuportável. Mas Marina estava sempre lá. Nos dias bons, comemorando cada pequena vitória. Nos dias ruins, segurando a mão dele e lembrando-o de quão longe já tinha chegado. Júlia se tornou a maior torcedora. Fazia cartazes, inventava músicas de incentivo, até ajudava nas sessões, segurando cronômetros e contando repetições. A menina estava vendo o pai lutar, e aquilo a ensinava sobre resiliência, sobre não desistir, sobre acreditar no impossível. Foi numa manhã de setembro, com o cheiro de flores da primavera invadindo a mansão, que o impossível finalmente aconteceu. Gabriel estava na sala de fisioterapia com Marcelo quando decidiu tentar algo que vinha evitando por medo de falhar. Queria ficar de pé. Marina estava presente, as mãos apertadas no peito, Júlia ao seu lado segurando sua mão com força. Dona Cecília e seu Alcides também estavam lá, testemunhas silenciosas daquele momento. Com Marcelo de um lado e uma barra de apoio do outro, Gabriel colocou as mãos na cadeira, respirou fundo e começou a se impulsionar. Os músculos dos braços se contraíram,
As veias saltaram na testa com o esforço. E então, lentamente, quase em câmera lenta, ele se levantou. As pernas tremiam violentamente sob o peso do corpo que haviam esquecido como sustentar. Gabriel estava de pé, não totalmente sozinho, mas de pé. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Marina cobriu a boca para não gritar, as próprias lágrimas embaçando sua visão. Júlia estava pulando de alegria, gritando: "Papai! Papai está de pé! Papai está de pé!" Gabriel ficou em pé por 10 segundos, antes que as pernas cedessem, e Marcelo o ajudasse a sentar novamente na cadeira. Mas aqueles 10 segundos valeram por uma vida inteira. Eram a prova de que milagres existem, de que a fé, a esperança e o amor podem mover montanhas, ou, neste caso, fazer um homem voltar a ficar de pé. "Eu consegui", Gabriel disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu consegui, Marina." Marina correu até ele e o abraçou com tanta força que quase o derrubou da cadeira. "Você conseguiu! Você é incrível!" Júlia se jogou nos braços deles e os três ficaram ali, abraçados, chorando de felicidade, enquanto Dona Cecília enxugava as próprias lágrimas, e seu Alcides sorria com orgulho. Os médicos chamaram de milagre. Os jornais locais publicaram a história do empresário que voltou a andar depois de anos. Mas Gabriel sabia a verdade. Não foi um milagre médico, foi o amor que o trouxe de volta. O amor de sua filha. O amor de Marina. O amor que ele finalmente permitiu entrar em sua vida depois de tanto tempo vivendo na escuridão. 3 meses depois, em uma noite de dezembro, com o verão se aproximando e as parreiras carregadas de uvas prontas para a colheita, Gabriel fez o que tinha prometido. Ele caminhou. Ainda com a ajuda de bengalas, ainda devagar, ainda com dor, mas caminhou. Caminhou até Marina, que estava tocando piano na sala, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Júlia tinha ajudado a planejar tudo. Espalhou velas pela sala, colocou pétalas de rosas brancas no chão, até escolheu a música que tocaria no fundo. Dona Cecília e seu Alcides estavam escondidos na cozinha, espiando com sorrisos cúmplices. Marina terminou de tocar e virou-se para pegar a partitura de outra música quando viu Gabriel. De pé, sem a cadeira de rodas, caminhando em direção a ela com dificuldade, mas com determinação. Ela levou as mãos à boca, chocada. "Gabriel, você está caminhando até você", ele completou, um sorriso enorme no rosto. "Como prometi que faria quando chegasse esse dia." Ele caminhou os últimos metros e, com esforço considerável, mas com a ajuda das bengalas, se ajoelhou na frente dela. Marina estava chorando, tanto que mal conseguia enxergar. Júlia apareceu correndo com uma pequena caixa de veludo nas mãos. "Marina!" Gabriel começou, a voz embargada. "Quando você entrou na minha vida, eu estava morto por dentro. Não apenas as pernas não funcionavam, mas meu coração também tinha parado. Você me trouxe de volta. Me fez acreditar que ainda havia beleza no mundo. Me fez querer lutar, querer viver, querer ser melhor. E hoje, eu estou aqui, de pé, porque você me ensinou que milagres existem quando a gente acredita neles." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante solitário. "Marina, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, a mãe da Júlia, a dona desta casa e do meu coração?" Marina não conseguia falar, apenas acenou com a cabeça, chorando convulsivamente. "Sim, sim, eu aceito." Gabriel colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e então ela se ajoelhou ao lado dele e o beijou. Júlia correu até eles e se jogou no meio do abraço. Dona Cecília e seu Alcides saíram da cozinha aplaudindo. Era perfeito. Era exatamente como deveria ser. O casamento aconteceu 3 meses depois, em março, no meio dos vinhedos. Foi uma cerimônia pequena, íntima, com apenas os funcionários da vinícola, alguns amigos próximos de Gabriel e a irmã Beatriz, que fez questão de vir de Recife para ver Marina feliz. Marina usou um vestido simples de renda branca, cabelos soltos com flores naturais entrelaçadas. Júlia era a daminha, radiante em um vestido azul claro.
E Gabriel, que agora caminhava com apenas uma bengala, esperava no altar com os olhos brilhando de emoção. Quando Marina caminhou em direção a ele, guiada por seu Alcides, que se ofereceu para fazer o papel de pai, Gabriel sentiu o coração transbordar. Aquela mulher que tinha chegado assustada, perdida, sem saber seu lugar no mundo, agora caminhava com a confiança de quem finalmente tinha encontrado seu lar. Os votos foram simples, mas profundos. Gabriel prometeu amar, respeitar e cuidar dela todos os dias de sua vida. Marina prometeu estar ao lado dele nas alegrias e nas dificuldades, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. E quando o padre disse que podiam se beijar, Gabriel a puxou para perto e a beijou como se fosse a primeira e a última vez. Júlia aplaudiu tão alto que todos riram. Ela correu até os dois e se abraçou às pernas deles. Agora eu tenho uma mãe de verdade. E Marina, que tinha passado a vida inteira sem uma família, finalmente tinha tudo. Um marido que a amava, uma filha que a escolhera, um lar cheio de amor, risos e música. A vida que ela nunca ousara sonhar porque parecia impossível demais. Os anos que se seguiram foram de felicidade plena. Gabriel recuperou quase completamente os movimentos das pernas. Ainda tinha dias difíceis, ainda sentia dores, mas podia caminhar, podia trabalhar nos vinhedos, podia dançar com a esposa nas festas da colheita. Júlia cresceu forte, inteligente e gentil, com o piano como sua grande paixão. Marina se tornou não apenas a esposa de Gabriel, mas também parte integral da administração da vinícola, usando sua sensibilidade e inteligência natural para criar programas sociais na comunidade. Verônica, que inicialmente resistiu à nova realidade, eventualmente aceitou. As visitas mensais se tornaram encontros menos tensos e, com o tempo, ela até desenvolveu uma relação cordial com Marina. Nunca seriam amigas, mas havia respeito. E Júlia, generosa como sempre, manteve o amor pela mãe biológica, mas sabia onde estava seu verdadeiro lar. 5 anos depois do casamento, Marina deu à luz um menino, Pedro, que trouxe ainda mais alegria para a família. Júlia era uma irmã dedicada, e Gabriel era um pai presente, forte e grato por cada momento. Numa tarde de outono, sentados na varanda da mansão, observando o pôr do sol pintar os vinhedos de dourado, Marina apoiou a cabeça no ombro de Gabriel. "Você acredita em tudo o que aconteceu?" ela perguntou. "Parece um sonho." Gabriel beijou o topo da cabeça dela. "Não é um sonho. É a vida que construímos juntos. E eu agradeceria tudo de novo, até o acidente, até a dor, se soubesse que te encontraria, no final." Marina sorriu. "Eu também, porque quando aquelas portas do convento se fecharam, eu achei que tinha perdido tudo. Mas, na verdade, foi o dia em que minha vida começou. E ali, abraçados, com o som das crianças brincando ao fundo e o cheiro das uvas maduras no ar, eles entenderam que o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é real. Ele dói, ele cura, ele transforma. E quando encontramos alguém disposto a lutar ao nosso lado, não há milagre que não possa acontecer. Porque quando Gabriel tirou a roupa naquele primeiro banho, Marina não viu apenas um homem, ferido. Viu o começo de uma história de amor que desafiaria todas as probabilidades. Viu a força na vulnerabilidade, a beleza na imperfeição e a esperança onde antes só havia desespero. E juntos, eles provaram que milagres não precisam ser divinos. Às vezes, eles acontecem quando 2 almas quebradas decidem se curar juntas.